Meus amados irmãos, amadas irmãs de todo o Brasil, a paz do Senhor. Desta vez nós abordaremos o tema da lição 7, que vai ocorrer no dia 16 de fevereiro, no próximo domingo. Mas antes de entrarmos nos detalhes da lição, nós queremos convidá-lo a assistir o vídeo ou os nossos vídeos no canal do YouTube, Um Lugar Onde Deus é Adorado. Então ali você pode dar o seu like, pode compartilhar, dar a sua opinião e ajudar a outros, porque não é só desta lição que nós podemos tirar uso desses vídeos, mas podemos fazer uso dele de diversas formas. Antes de entrar também ainda no tema da lição, quero mostrar para vocês o livro de minha autoria, escrito e lançado em 2009, que aborda o tema da política e igreja, do qual a revista foi escrita. Neste caso, neste trimestre de 2020, coube-me a responsabilidade de escrever esta revista. Então vamos aos detalhes. O tema da lição 7 é o papel da igreja no modelo democrático. Modelo político democrático é este que nós estamos inseridos nele há bastante tempo, inclusive. Nós temos o fundamento, que está em Mateus 25:32, que eu não vou ler, porque vocês, certamente, de posse da revista, o lerão. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a democracia, como modelo político, tem como objetivo histórico fazer o povo tomar o seu destino nas suas próprias mãos. Então, caro professor, professora, palestrante, a revista ela tem um tema geral, que é o trimestral, mas cada lição também tem o seu objetivo geral, que é o tema geral. Esse que foi lido. Agora, os objetivos específicos são, primeiro, estudar e demonstrar em que o modelo político de democracia tem alguma relação com a Bíblia. Vocês hão de convir que nós não estamos fazendo um tratado sobre política partidária para ser passado para os irmãos da igreja. Não é a nossa intenção, num culto, discutir a política partidária, o seu mérito em si, mas estabelecer uma relação entre a política partidária e a Bíblia. O segundo objetivo é mostrar, à luz da Bíblia, que a democracia é um modelo fadado à extinção. Isso é um modelo de política, um modelo político humano e também histórico. Vocês lembram que no vídeo passado, em algum deles que eu não lembro, nós falamos que a característica da história é ter princípio, meio e fim. Como a democracia é um modelo histórico, ela tem, ou ele, o modelo, tem princípio, meio e fim, assim como a história da humanidade também. E por último, demonstrar que a sociedade, quando vive com excesso de liberdade, ela pende para a libertinagem, naturalmente. Então vamos aos pontos principais, alguns destaques que eu fiz aqui da lição, como subsídio, como ajuda aos professores. Por exemplo, na introdução eu escolhi a seguinte sentença, é a última frase
da introdução. Nesta lição, refletiremos sobre o modelo democrático, sua relação com a Bíblia e o que ele pode proporcionar ao homem. E no ponto 1, nós temos a democracia e sua relação com a Bíblia. Veja que a Bíblia é o centro. Nós não fugimos dela, porque é ela que nos norteia tanto na escrita da revista, quanto nos comentários que fazemos aqui, quanto nos comentários que os professores devem fazer. Até agora não temos tido notícias de controvérsias, de polêmicas em relação aos professores e às congregações. Até agora as lições têm sido discorridas muito pacificamente e de uma forma muito proveitosa para a igreja, despertando inclusive muitas perguntas, muitas questões e muitas dúvidas. Eu quero parabenizar todos os professores. Então, voltando ao subponto 1, ponto 1, fala de fundamento da democracia. Então, fundamentos da democracia. Claro que eu não vou ler o ponto todo, porque não convém, mas eu escolho algumas frases dentro do tópico para esclarecer alguma dúvida e, ao mesmo tempo, reforçar a argumentação dos professores. Então, vamos lá. Segundo os pressupostos da democracia, o poder é do povo, para o povo e pelo povo. Nela, ou seja, na democracia, o povo é fonte primária de poder e sua vontade deve prevalecer sobre tudo e todos. Do ponto de vista bíblico, isso é uma premissa falsa. Mas vamos voltar um pouquinho. Quando nós dizemos que democracia, ela se fundamenta no povo, pelo povo e para o povo. São os princípios dela. Com isso, nós queremos dizer que Deus, você pode notar aí, está fora, né? O próprio nome democracia, demo, embora apareça com a palavra demônio, mas não é demônio. Demo no grego quer dizer povo. E cracia, escreve cracia, kratia, quer dizer poder, ou seja, o poder do povo, pelo povo e para o povo. E na frase seguinte, quando diz que nela o povo é fonte primária de poder e sua vontade deve prevalecer sobre tudo e todos, queremos dizer que do ponto de vista bíblico, espiritual, isso é uma premissa falsa, porque quem é sobre tudo e sobre todos é Deus, e não o povo. Para se ter uma ideia, desde a antiguidade, os pensadores, os melhores pensadores, desconfiam que o povo é capaz de traçar seu próprio destino. No subtópico 1.2, nós temos aqui um modelo político extra-bíblico, ou seja, a democracia é um modelo político extra-bíblico. Se você for nos 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, você não vai ver a palavra democracia. A Bíblia é um livro escrito num contexto de reinado, de reis, de palácios, de símbolos reais. Então, a linguagem dos profetas, reis, sacerdotes e rabinos, bem como a própria linguagem de Cristo e a linguagem apostólica, reproduzem no seu conjunto
uma cultura de reinos. Você não vê Jesus ou os apóstolos ou profetas falando em democracia. Embora ela tenha sido instituída na Grécia antes de Cristo, mas Cristo nunca fez referência à democracia, muito embora Cristo vivesse num contexto de cultura grega. A cultura grega dominava a Palestina e a Judéia na época de Jesus. 1.3, um modelo questionável. Por que a democracia é um modelo questionável? A democracia, por ser criação humana, ela não é inquestionável, ela é questionável. Por quê? Porque ela vem do homem, é criação humana. Como o homem não é perfeito, ele não pode fazer nada perfeito. Não pode um todo ser perfeito e gerar coisas imperfeitas. Não pode um todo ser imperfeito e gerar coisas perfeitas. Tá certo? Então é por isso que ela é falha. Na Grécia Antiga, nos períodos democráticos, quando a democracia foi instituída, os escravos, estrangeiros e mulheres não tinham direito. Aí nós vamos ver que no cristianismo, que não é um contexto, nós vivemos num contexto democrático, mas o cristianismo, ele aguarda um outro modelo político definitivo, que não a democracia. No cristianismo, o símbolo da igualdade entre as pessoas não é a democracia, e sim a comunhão em Cristo Jesus. É a comunhão em Cristo Jesus que nos tornam iguais, e não a democracia. A democracia só pretende que todos sejam iguais, mas nas suas entranhas existe todo tipo de preconceitos e tantas outras coisas, distinções de classe, etc. O ponto 2 fala sobre um modelo fadado à extinção. Então, nós já vimos os objetivos, específicos. A democracia reflete a natureza humana. A democracia só é perfeita na cabeça de quem a idealizou. Ou então é uma utopia. Ela não se realiza. E nós já falamos de uma natureza perversa como a humana, não pode surgir nada perfeito, e isto vale para a democracia, que é uma criação humana. No 2.2, o melhor modelo político ainda está por vir. Eu tratei o modelo que há de vir como um modelo político, mas trate você ou considere como sendo um modelo de poder. Modelo de poder. Ou seja, que modelo é este que está por vir? É claro que é o reinado. O próprio Salmo 24 fala sobre esse reinado de Cristo, o Salmo 2 também. Então, a democracia não é o melhor que pode existir a título de modelo de poder, porque o melhor modelo ainda está por vir, conforme está escrito em Apocalipse 21 e 13, que eu não vou ler, vou deixar para você. Mas eu quero deixar essa frase para você. A democracia é o melhor do homem para o homem, mas não é o melhor de Deus para o homem. Vamos para o ponto 3. Liberdade em excesso gera libertinagem. Liberdade, quando ela parte para seus excessos, ela se torna anarquia ou libertinagem. E o homem com excesso de liberdade, ele sempre vai pender para a anarquia ou para a libertinagem, porque não é próprio dele ter freio. Então eu quero deixar para vocês a seguinte sentença. Em nome dessa moral, aliás, desculpe, o subponto 3.1 fala: a democracia é um modelo político de moral particular. O que é moral particular e moral universal? Moral particular é quando eu apelo para a minha moral para tirar proveito de tudo. Então, só é moral e ético para mim quando eu tiro proveito, quando me é conveniente. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A moral, ela tem que ter o seu valor universal.
porque todos têm que ter direitos e deveres. Em nome dessa moral particular, os agentes que usam mal a política, ou a usam como politicária, mentem, fraudam, roubam, saqueiam e matam sem que nada lhes aconteça. Essa moral particular contraria os ensinos da Bíblia ou da palavra de Deus sobre mentira, sobre enganar, sobre roubar e sobre associações más, ou seja, más companhias. Quero deixar para a sua reflexão o restante. Agora, nós temos o 3.2. A política é um campo propício ao caos. Não vou discutir este ponto, porque nós já vimos algo nas lições passadas. Porém, eu quero deixar uma reflexão para você, para o contexto da sua cidade, da sua localidade e do próprio Brasil. Ainda que o número de políticos evangélicos tenha aumentado consideravelmente nas últimas 3 décadas, contudo, o Brasil tem vivido um verdadeiro caos sociopolítico, ético e moral. Por que a quantidade de evangélico aumenta, mas a qualidade da ética e da moral e dos bons hábitos no Brasil não melhoram, não correspondem, não é na mesma proporção? Está aí, então. Você pode ver depois. E, por fim, o 3.3 fala sobre a democracia, ou seja, a democracia pretende deixar o homem entregue a si mesmo. Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. A gente sabe que o homem não pode, historicamente, ficar entregue a si mesmo, porque ele se perde. A democracia é o modelo político que deifica o homem, que procura isentá-lo de ser responsabilizado pelo que pratica. O que é deificar o homem? É tornar o homem Deus de si mesmo, dono do seu destino, dono das suas ações, dono dos seus atos, achando que não vai ter nada que responder perante ninguém. Isso quer dizer a deificação do homem, é Deus de si mesmo. Quando eu sou dono do meu destino, eu me torno Deus de mim mesmo. E por fim, a história mostra que as nações que abriram mão do temor do Senhor e da sua direção, afundaram em sua própria arrogância e soberba. Além do mais, Paulo nos mostra o resultado de quem é abandonado por Deus em Romanos 1, 26 e 28. Pesquise isso nessa lição, caro professor. Isso dá uma boa discussão de Paulo aos Romanos 1, 26 e 28. Deus abençoe, muito obrigado. E mais uma vez, vai lá no canal do YouTube, um lugar onde Deus é adorado, e assista este vídeo e os demais. Obrigado.